paz seja convosco, amém? Se você puder virar para cá, para todos ficarem de frente para o altar, gostaria desde já de agradecer a presença de todos que vieram nesta noite especial, onde iremos falar sobre relacionamento, onde o assunto é casamento, e isso é importante nos nossos dias. Nós investirmos no casamento. Como a própria palavra de Deus diz, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, casamento não tem data de validade, né? Não é uma coisa que você começa e tem um prazo e vai terminar. Não, casamento é até que a morte os separe. E se você observar, cada dia mais o ser humano está vivendo mais tempo. E isso aumenta a responsabilidade no casamento. Não podemos viver um casamento onde é um peso, é um fardo. Ao contrário, né? O casamento deve ser um lugar de alegria, deve ser um lugar de paz, deve ser um lugar de crescimento. Então, por isso é importante nós investirmos no casamento. E a sua vinda nesse lugar hoje, aqui na igreja, é sinal que você está entendendo isso e você quer investir no seu casamento. Então, a partir de agora, fique à vontade, né? Fique aberto de coração para tudo aquilo que Deus vai falar conosco, né? O Senhor tem algo tremendo para falar com a gente em relação ao casamento. Então, se desarme, abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você, né? Eu não conheço a maioria dos casais, então se eu falar alguma coisa, não é indireta. É o Espírito Santo falando com você. Porque geralmente nos cultos acontece isso. Chega um visitante, o pastor pregando, e diz assim, poxa, falaram da minha vida para o pastor, né? E ele está falando tudo só para mim. Não é, é o Espírito Santo que te conhece. E ele quer nesta noite trabalhar na sua vida, trabalhar no seu casamento, no seu relacionamento. Então, desde já, nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Eu convido você agora a fechar os teus olhos por um momento, e nós vamos fazer uma oração, dando início a esse trabalho nesta igreja. Pai, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de nós aprendermos, não coisas novas, mas aprendermos, Pai, coisas que já sabemos e trazer a lembrança para que possamos colocar em prática. E o nosso casamento, Senhor, o relacionamento, ele possa ser edificado, Pai. Por isso, desde já, Senhor, colocamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Né? Você, quando chegou aqui, você deve ter visto aqui a imagem aqui atrás, e ela é bem sugestiva, né? Diz assim, eu te escolhi. Quem sabe alguns, quando já colocaram o pé e viram essa eu te escolhi, ele diz assim, poxa, é verdade, né? Quem sabe eu estava colocando a culpa em alguém, quem sabe eu estava, né, colocando desculpas, mas a verdade é essa, eu te escolhi, né? A pessoa que está do seu lado foi você que escolheu, né? Quem sabe já começou a abrir o teu coração, já começou a abrir os teus olhos, porque o Senhor já disse a mensagem, foi você que escolheu, né? E nós aqui no Brasil não temos aquele costume de fazermos casamentos arranjados, né? Onde a criança já é dedicada a uma pessoa sem mesmo ela conhecer, né? Aí quando se casam, não casam por amor, a maioria casa para salvar a família de uma situação ruim, né? Quem sabe de uma crise, mas nós do Brasil não temos esse costume. Se você está com essa pessoa do seu lado, é porque você escolheu, né? Então, eu te escolhi, né? Isso é importante você gravar no teu coração, o que levou você a escolher essa pessoa. Eu quero ler aqui um poema, que é da Júlia Mainardi, que diz assim, eu te escolhi para ser o amor da minha vida, o meu refúgio, o meu alicerce.
e a solução de tudo. Te escolhi porque em você eu encontrei tudo o que eu preciso. Te escolhi porque eu sei que você atravessaria o mundo para cuidar da minha dor. Te escolhi porque você merece o meu coração. Eu te escolhi porque eu vi em você algo que eu não vi em mais ninguém. Eu te escolhi porque eu te quero na minha vida até o meu coração parar de bater. Eu te escolhi porque quero ficar velhinha, quero ficar velhinho ao teu lado. E eu quero cuidar de você. Eu te escolhi porque eu te amo. Amo como nunca amei outra pessoa antes. E te escolheria 1000 vezes, se fosse necessário. Esse poema, ele é um poema que nos traz uma percepção. Por que eu escolhi? Por que eu escolhi essa pessoa que está do meu lado? Esse poema nos dá vários motivos porque alguém escolhe alguém. E é importante nós, nesta noite, trazermos à lembrança o porquê que eu escolhi essa pessoa. Por que eu decidi escolher este homem, esta mulher que está aí do seu lado? Até porque você só está aqui hoje porque você escolheu essa pessoa. Então é importante você trazer a memória e deixar o Espírito Santo começar a refrescar a tua memória para que você venha lembrar por que eu escolhi essa pessoa para viver o resto da vida ao meu lado. E quando a gente começa a trazer a memória por que eu escolhi, vem algumas reflexões na nossa mente. Quando eu escolhi, era um príncipe encantado. Quando eu escolhi, era uma pessoa cheia de qualidades. Mas agora o tempo passou, e aonde está essa pessoa? Nos faz refletir se, com o passar do tempo, aonde está essa pessoa que eu escolhi? Alguns casos, a pessoa casa com um sapo, beija e vira príncipe. Mas tem casos que o príncipe acaba virando um sapo. O efeito sai ao contrário. Então, nesta noite, é importante você lembrar por que eu te escolhi. Rapidamente, olha nos olhos do teu cônjuge agora, dessa pessoa que está ao seu lado, sem falar nada. Só lembra, por que eu te escolhi? O que você viu nessa pessoa? Amém? Principalmente quando você lembra assim, por que eu te escolhi? Você começa a refletir como está a nossa caminhada a dois. Quando eu te escolhi, eu tinha alvos. Quando eu te escolhi, eu tinha projetos, eu tinha planos. Então você começa a analisar hoje, olhando para essa pessoa, como está a nossa caminhada depois de algum tempo de viver juntos. Será que está sendo como eu planejei? Será que tudo está saindo conforme eu sonhei? Conforme vieram os motivos que eu te escolhi, será que ainda está dando certo isso? Também nos faz refletir o que o tempo faz ou está fazendo com o nosso relacionamento. Eu não sei quantos anos você tem de casado ou de relacionamento, mas quando você olha para essa pessoa e diz, olha, eu te escolhi, e você começa a analisar todo esse tempo que você passou junto, e você começa a entender, poxa, o que o tempo fez, ou quem sabe está fazendo agora, com o nosso relacionamento. É importante refletir isso, porque na verdade foi você que escolheu, foi uma opção sua. Você tinha várias escolhas, mas você optou por essa pessoa. Então você começa a refletir como está o meu relacionamento, como está a minha vida a dois.
E principalmente você começa a refletir como nós vamos melhorar, como nós vamos ajustar juntos esse relacionamento. Porque questão de ajustar relacionamento, questão de trabalhar no relacionamento, não é um só. Tem que ser os dois. Os dois têm que trabalhar junto para reconstruir, ou quem sabe, acertar o casamento, para que aquilo que você projetou no seu casamento venha se concretizar. Porque, volto a dizer, queridos, foi você que escolheu. E agora você tem que começar a trabalhar para que essa escolha venha a ser acertada. E não é trabalho de um só, não, a mulher que tem que se virar, é ela que tem que correr atrás, é ela que tem que mudar. Ou o homem pensa, né, a mulher pode pensar, não, é o homem que tem que mudar, é ele que tem que mudar. Não, é nós dois, são um casal. É um trabalho para os dois juntos transformarem o seu relacionamento e começar a enxergar de novo no relacionamento os motivos que levaram você a escolher essa pessoa. Então, falando de escolha, eu quero usar aqui a palavra de Deus, e eu quero falar de uma escolha que foi feita e que vai servir de exemplo para nós hoje. Né? Está no livro de Êxodo, capítulo 3, né? Uma grande escolha, o exemplo de uma grande escolha, onde vemos Deus escolhendo Moisés. E você vai ver como esse trecho da Bíblia, ele se encaixa na nossa vida. Êxodo capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou em Horebe, o monte de Deus. Então, olha só, Moisés, ele estava vivendo a sua vida normalmente, trabalhando, fazendo as suas obrigações, cuidando das ovelhas do seu sogro. E ele estava ali trabalhando todo dia a mesma coisa, o ano era igual, ele sempre cuidando das ovelhas, tratando delas. E um dia, uma ovelhinha sai do rebanho e vai por um lugar onde ela nunca ia. E agora Moisés vai atrás dessa ovelha. Eu quero começar a mostrar para você como é igual a nossa vida. Quem sabe você, antes de escolher essa pessoa, você também trabalhava, fazia os seus negócios, tinha suas obrigações, suas ocupações. Mas um belo dia, quem sabe você foi num lugar diferente, quem sabe você foi numa festa, e eis que apareceu essa pessoa na sua frente. Igual Moisés. Moisés estava uma vida normal, trabalhando, se dedicando ao seu ofício, e um dia, sem ele imaginar, sem ele esperar o que estava por acontecer, ele vai atrás de uma ovelha, inocente, vai atrás para pegar a ovelha. Mal sabia ele que esta ovelha seria o motivo de ele ser escolhido por Deus. Essa ovelha era um instrumento que Deus estava usando para fazer essa escolha. Volte na sua época de namoro, quando você conheceu essa pessoa que está ao seu lado, e lembra. Quem sabe era um dia normal, você estava acostumado a fazer as suas coisas, as suas obrigações, mas de repente algo aconteceu. Um convite lhe foi feito, você foi em algum lugar em especial, quem sabe uma visita chegou na sua casa, quem sabe um parente apresentou essa pessoa, você inocentemente foi lá, conheceu, sem saber o que iria acontecer. Então Moisés, ele estava ali tranquilo, trabalhando, cuidando, e aquela ovelha sai, vai para aquele lugar, ele vai atrás dela, e chegando lá, olha só, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo.
que impressionou, que impressionante, pensou: por que essa sarça se queima? Vou ver isso de perto. Olha só, ele estava tranquilo, foi buscar a ovelha, e de repente a Bíblia fala de uma sarça pegando fogo, uma chama ardente. E aquela sarça pegando fogo atraiu a atenção dele, atraiu os olhos de Moisés. E agora ele vai lá para ver essa sarça, porque impressionou, chamou, mexeu com ele. Quem sabe vocês estavam no lugar e quando você bateu o olho nessa mulher, quem sabe a mulher bateu o olho no homem, uma chama, um fogo ardente começou a queimar no coração. E você bateu o olho e aquilo te impressionou. E você foi ao encontro para ver mais sobre aquilo. Não foi assim? Você viu aquela mulher e você foi chegando perto dela por interesse. Aí você queria saber mais, quem sabe pegou o telefone, quem sabe pegou alguma coisa para poder encontrar ela depois. Assim aconteceu com Moisés. Ele olha aquela sarça pegando fogo, aquela chama começa a arder no coração dele, e ele começa a se interessar por aquela sarça, e ele vai até lá para conhecer mais sobre ela. São os passos de uma escolha. E quando ele vai se aproximando daquela sarça, diz assim: e o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Você acha que a mulher não viu que tu estava olhando para ela? Ou mulher, você não percebeu que o homem já sabia que tu estava de olho nele? E o Senhor, observando que ele estava se interessando pela sarça, sabe, quem sabe um bateu no olho, está olhando para ti, é para você, aquela piscadinha, você, quem sabe, ela pensou, ele não percebeu, mas ele já estava ligado, ela estava interessada, ela queria saber mais, ela queria se achegar. Então diz a palavra, e o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou, chamou o teu nome. Como é que é o teu nome? Meu nome é Marco. Marco, que varão. Que ele chegou lá, qual é o teu nome? Meu nome é Moisés. Moisés. Querido, olha só como é que é uma chama, como é que é alguém sendo chamado, escolhendo. Ele diz: eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Amém? Então Moisés, ele é atraído pela sarça. Quando ele olha para a sarça, uma chama começa a arder no coração. Ele começa a olhar para aquela sarça diferente de como ele olhava para as outras. E aquela sarça começa a chamar a atenção porque ela era diferente. Não era assim, tantas pessoas no lugar, mas aquela era diferente, algo chamou a atenção, algo atraiu a tua atenção, diferente das demais. Aí você começou a querer se interessar e foi até lá, e quando chegou lá, ela já sabia que você estava de olho. Aí ela chama pelo nome. É interessante que aí Deus diz assim: Moisés, não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque esse relacionamento que nós vamos ter é santo. É santo, não é qualquer relacionamento. Eu não estou te escolhendo para uma aventura, eu não estou te escolhendo para passar tempo. O que eu quero com você é algo sério, o que eu quero com você é algo santo. Então tira a sandália dos pés, porque aqui o negócio é mais embaixo, aqui o negócio é santo. Por isso você está casado hoje. Porque quem sabe ela olhou para você e disse: aqui eu sou mais séria, aqui o negócio não é brincadeira, aqui não é só passatempo, comigo o negócio é sério, o namoro é no sofá de casa, é o pai do lado, é o irmão do lado, não saímos sozinhos, aqui o negócio é santo. Então assim começou esse chamado. Agora eu quero que você preste atenção, porque quando Deus escolhe Moisés, Deus lhe deu todo o suporte que ele iria precisar.
Claro que a escolha de Deus por Moisés não é igual a nós, né? A escolha de Deus por Moisés era para um propósito maior, né? Era para libertar o povo do Egito. Então, mas nessa escolha, quando Deus escolhe Moisés, Deus dá a ele todo o suporte que ele necessitava para executar aquela obra. Ele precisava de respaldo. E Deus diz para ele: Moisés, pega esse cajado que tem na mão, joga no chão. E ele joga, vira uma serpente. Daqui a pouco, olha, pega na cauda, ele pega e vira um cajado de novo. E ele começa a dar suporte para que esse relacionamento não viesse a acabar, não viesse a ser frustrado no primeiro embate, mas ele começa a dar suporte para que esse relacionamento entre Deus e Moisés fosse algo grande, algo que fizesse a diferença. Aí ele diz: Moisés, se isso não for necessário, coloca a mão no peito. E ele coloca, quando tira, a mão leprosa. Depois bota de novo, ele bota e tira a mão sã, a mão curada. Então Deus começa a dar suporte para que esse relacionamento fosse duradouro, para que esse relacionamento fosse um relacionamento de sucesso. Amém? Agora, quando você escolhe alguém, quando você escolheu essa pessoa para ficar contigo, você assumiu o papel de Deus na vida dessa pessoa. Deus escolheu Moisés. E quando ele escolhe Moisés, ele começa a dar todo o suporte necessário para que esse relacionamento fosse um relacionamento de sucesso. Quando você se interessou pelo teu cônjuge, quando você começou a arrastar asa para a namorada, quando você começou a querer trocar telefone, começou a querer ir visitar ela, começou a querer convidar ela para algo mais sério, você assumiu o mesmo papel de Deus nesse relacionamento. Cabe a você agora dar o suporte para que esse relacionamento seja algo de sucesso. Olha o segredo. Porque tem gente que escolhe e espera que o outro tome atitude para que algo dê certo. Não, querido, o que nós estamos vendo aqui é que aquele que escolhe é aquele que vai dar o suporte. Quando os dois têm bom senso e os dois se escolhem, esse papel é para os dois. Cada um tem que lutar para dar suporte para o outro. Suporte para cuidar da pessoa, suporte para zelar pela saúde, suporte para dar alegria, proteção. Tudo que Deus deu suporte para Moisés é o nosso papel hoje para darmos ao nosso cônjuge. É claro que aqui alguém casou forçado, aqui amarrado, não. Ninguém foi amarrado até o altar, todo mundo foi porque você escolheu. Então, nessa escolha, você assume um papel, você assume uma obrigação, que é dar suporte àquele a quem você escolheu. Você vai dar suporte para que ele seja uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, realizada, segura. É o papel daquele que escolhe. Ele assume o papel de Deus. Quando Deus, ele assume esse relacionamento com Moisés, Deus, ele cria uma aliança com Moisés, e por causa disso, ele nunca o abandonou. Porque quando Deus assumiu, quando Deus chamou ele para esse relacionamento, Deus rapidamente faz uma aliança com ele. Por isso que quando nós casamos, nós usamos aliança. Porque a aliança é um símbolo de compromisso. Quando Deus escolhe e chama Moisés, na hora ele faz uma aliança com Moisés, e por causa dessa aliança, ele não abandona Moisés de maneira alguma. E olha, querido, que nesse relacionamento não faltou deserto. Tiveram vários desertos. Tiveram noites frias, dias quentes, sem contar os inimigos que eles enfrentaram. Desde do faraó, que era o inimigo para destruir esse relacionamento. Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus.
O inimigo querendo destruir o relacionamento de Moisés com Deus. O propósito que Deus chamou ele. Mas nesta aliança, nunca Deus pensou em abandoná-lo. Você acha que é diferente hoje? Quando você escolheu essa pessoa, você criou uma aliança com ela. Você tem uma aliança. Se não casou ainda, é noivo, a aliança está na mão direita, você está prestes a assumir uma aliança. Quando ela passa para a mão esquerda, você declara: agora eu tenho uma aliança eterna com essa pessoa. E esta aliança, ela nos leva a levar uma vida de compromisso, de não abandonar. Quantos casais passam por desertos? Quem sabe você que hoje está aqui, está passando por um deserto na sua vida, mas não esqueça, você tem uma aliança, não pode abandonar. Quando a Bíblia fala de noites frias, está falando de dias difíceis, de dias complicados, dias quentes, com o sol rachando, são dificuldades, são embates que tem que enfrentar. Não é por causa disso que nós vamos abandonar, que nós vamos desistir, porque nós estamos em aliança. Sem falar os inimigos. Quantos inimigos estão lutando para destruir o relacionamento, para acabar com a família, destruir com o casamento, para fazer com que o homem venha tropeçar, a mulher venha tropeçar. Inimigos que lutam 24 horas para destruir um relacionamento. Mas ainda que os inimigos venham contra o seu relacionamento, nunca se esqueça, você está em aliança, compromisso. Deus disse: pode vir o que vier, eu tenho uma aliança contigo, Moisés. Pode se levantar o faraó que for, eu estou aliançado contigo e jamais eu vou te abandonar. Pode vir a dificuldade, pode vir o deserto que vier, eu sou contigo. Porque no deserto, Moisés, eu faço cair maná. No deserto eu faço brotar água da rocha. Querido, é dando suporte para o relacionamento. Quantas vezes, o marido, no meio de um deserto, ele tem que suprir a sua família. Ele tem que dar jeito de suprir. Com maná, com água. Porque ele está em aliança, ele tem compromisso com isso. Então, o que a Bíblia está falando é que quando estamos em aliança, nós assumimos um compromisso. Não é só quando tudo está bem, não é quando tudo está a mil maravilhas. É para esses dias também, mas também é para os dias ruins, é para os dias difíceis, é para os dias de deserto, é para os dias de calor, de frio, é para os dias que os inimigos se levantam. Eu tenho que olhar para esta aliança e me lembrar: se Deus foi fiel com Moisés, eu vou ser fiel com o meu cônjuge. Se Deus não correu, não abandonou, eu também não corro e não abandono, porque eu tenho aliança com o meu cônjuge. Amém, queridos? Mas outra coisa, ele tinha uma aliança, e Deus decidiu cuidar de Moisés. Ele diz: olha, venha o que vier, eu vou cuidar de você. Quando casamos, quando casamos no matrimônio, na igreja, vem a hora das promessas. E aí o pastor ou o padre que te casou, certamente ele falou: é na doença, é na saúde, é na riqueza, é na pobreza, é em todas as situações. Você promete amar até o fim. O que você disse para ele? Sim, eu prometo. E assim foi com Deus. Deus disse: eu vou cuidar de Moisés. E nós, como somos aliançados com o nosso cônjuge, nós temos que cuidar do nosso cônjuge. Amém? Se por um lado existe um Deus que é compromissado com aquele que ele escolhe, do outro lado, existe um Moisés que se sente protegido. Se você assumiu um compromisso com a sua esposa, pode ter certeza, do outro lado tem uma esposa que se sente protegida, guardada. Se a esposa assumiu um compromisso com o marido,
Fica tranquilo, do outro lado existe um marido que sabe que pode contar com ela a qualquer momento, em qualquer situação da sua vida. Moisés era tranquilo. O que é, Faraó? Não vai libertar? Tranquilo, vou falar com meu Deus. E Deus dizia, volta lá e diz para ele que eu vou largar as pragas. E Deus foi largando as pragas. Moisés, tranquilo, seguro, porque ele sabia que existia um Deus que era com ele. Sua esposa vai se sentir segura quando ela ter certeza que ela tem um homem, um marido que é por ela, que a defende, que a guarda. Pode vir um inimigo que vier, ele vai estar sempre protegendo, guardando. Isso é o poder da aliança. Traz segurança, traz proteção para quem está do outro lado. Né? Então, olha só, apesar de toda essa segurança que Moisés sentia com Deus, queridos, a Bíblia vai nos mostrar que não faltou momentos difíceis nesse relacionamento. Você achou que era só tudo rosas? Você achou que tudo ia ser tranquilo? Eu estou falando aqui de Deus e Moisés, não estou falando nós, estou falando de Deus e Moisés. Ah, mas se Deus e Moisés, então é tudo tranquilo. Não tem o que dar errado. Não tem tempo ruim. Eu quero mostrar para você aqui alguns diálogos que os dois tiveram. Primeiro diálogo. Deus disse assim para Moisés, Moisés, não vou mais com vocês. Não ando mais com vocês, vão sozinho. Eu mando um anjo, mas eu não vou mais com vocês. Olha o tom da conversa. Moisés olha para Deus e diz, como não vai? Se tu não vai, eu não saio daqui. Ninguém me tira desse lugar. Olha a DR, né? Discussão de relacionamento. Deus brabo, eu não vou mais com vocês, vão sozinho. Moisés diz, espera aí, se tu não vai, eu também não vou. Fico aqui onde eu estou. Olha o tom da conversa. Quem sabe você está se identificando na sua casa. Quero mais nem saber. Não vou lá. Vou ficar em casa. Se tu não vai, eu também não vou. Isso é um tom de conversa. Olha outra conversa. Moisés diz assim, Deus, se o Senhor não perdoar eles, risca o meu nome do teu livro. Não quero mais saber. Não quero mais fazer parte desse livro. Pensa que Deus ficou por baixo, irmão? Deus disse assim, só vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Eu não vou atender o teu pedido. Olha só, discussão de relacionamento, Deus e Moisés. Então tem que ter diálogo. No relacionamento tem que ter diálogo, ainda que seja para fazer DR, ainda que seja para discutir relacionamento, tem que ter diálogo. Apesar de ele estar seguro, apesar de Deus ter uma aliança com ele, apesar de tudo parecer que era perfeito, tinha momentos, querido, que saía faísca no meio do relacionamento. Deus dizendo que não ia mais com eles, Moisés dizendo, se tu não for, também não vou mais. Daqui a pouco Moisés dizendo, olha, arrisca o meu nome do teu livro, não quero mais saber, se o Senhor não perdoar. E Deus diz, não é como tu quer não, cara, é como eu quero, quem manda aqui sou eu. Né? Quem sabe você fala isso, né? Ei, não é como tu quer, quem manda aqui sou eu sou o alfa aqui da casa. Não vou arriscar não, só vou arriscar aquele que pecar e acabou. Chega de conversa. Querido, é importante a gente ter um diálogo saudável nos nossos relacionamentos. Não estou falando aqui de sair para agressão verbal, agressão física. São discussões saudáveis. Conversando, se ajustando, se acertando. Deus e Moisés tinham conversas. O pior é que hoje, nem conversa mais tem entre casais. Tem casais que não param mais nem para conversar. Em casa são dois estranhos. Aí quando um olha para o outro, não sabe nem o que falar. Porque perderam o relacionamento, perderam a intimidade da conversa. Tem pessoas que os amigos sabem mais da vida dele do que a própria esposa.
Tem pessoas que usam as redes sociais para conversar e conversam mais com as redes sociais do que em casa. Está faltando diálogo, está faltando conversa, intimidade. Faz parte do relacionamento. Ainda que seja para discutir o relacionamento, alguns pontos para ser ajustados, mas é necessário que haja diálogo. Se não houver diálogo, serão dois estranhos dentro de uma casa. Serão dois estranhos andando junto. E a Bíblia vai dizer lá em Amós 3,3, andarão dois juntos, se não tiver o mesmo pensamento. Como é que se tem o mesmo pensamento? Conversando, dialogando, discutindo, né, no bom sentido, acertando os pontos, as metas, os objetivos. Então é importante que haja diálogo no meio do casamento. Por isso que é importante hoje você se lembrar, por que eu te escolhi? Por que você escolheu essa pessoa? Para deixar ela trancada em casa? Para você ir jogar bola todo dia e ela ficar trancada? Para você ficar fazendo ela sofrer? Ou ela ficar fazendo ele sofrer? Para ela sair com as amigas e deixar ele trancado dentro de casa? Para ficar tendo agressões verbais, agressões físicas? Foi para isso que você escolheu? Eu creio que não. Eu creio que antes de casar, quando você olhou para essa pessoa, você queria dar tudo para ela. Os teus olhos, quando você bateu, igual Moisés, quando ele viu a chama ardendo, aquilo queimou no coração, e ele teve curiosidade para chegar mais perto. Então, muitas vezes, querido, é bom você se perguntar, por que eu te escolhi? Porque muitas vezes nós vamos caindo numa rotina, fica o marido de um lado, a esposa do outro do sofá, vendo televisão, não há conversa, não há diálogo, não se entendem mais. Um quer viajar, o outro quer ficar em casa. Um quer trabalhar, o outro já não quer. Então é importante que haja diálogo no casal. É importante que vocês se acertem. Ainda que seja para discutir relacionamento, mas tem que ter diálogo. Se não houver diálogo, vai acabar. Né? Olha só, nós falamos aqui que quando Moisés ia chegando perto da sarça para ver, o que Deus disse? Moisés, tire a sandália dos pés, porque esta terra que você vai pisar é terra santa. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Você não pode vir para cá de qualquer jeito. Você não pode querer entrar num relacionamento de qualquer maneira. Você tem que tomar algumas atitudes, você tem que tomar algumas ações, né? Então não é de qualquer maneira. Seu relacionamento, esse relacionamento que nós vamos começar, né? Deus falando para ele, não é qualquer coisa, é santo. Você tem que ter isso na sua mente. O relacionamento que você tem com a sua esposa não é qualquer coisa. Não é um relacionamentozinho. O compromisso que você assumiu com a sua esposa, ou a esposa assumiu com o marido, é algo santo. E eu digo para você, ele continua sendo santo até os dias de hoje. Por quê? Porque essa pessoa que você escolheu, ela tem sentimentos. Essa pessoa que você escolheu, ela tem emoções. E sentimentos e emoções quer dizer que essa pessoa que você escolheu, ela tem uma alma. E uma alma que Deus ama. Por isso é santo. Quando você se junta com uma mulher, quando você escolhe uma pessoa, não é só uma pessoa, você está escolhendo alguém que Deus ama. Por isso se torna santo. Por isso que quando Deus olhou para Moisés, diz, Moisés, tira a sandália, você não pode vir de qualquer maneira, porque o que vai acontecer aqui é santo, e assim é o casamento, assim é o nosso relacionamento, nós temos que nos preparar, nós não podemos entrar num relacionamento de qualquer maneira. Você já viu aquela pessoa que diz assim, ela já sabia, eu nasci assim, e você sempre assim, ela que aguente. Não!
Se você quer ter um relacionamento saudável, se você quer ter um relacionamento abençoado, querido, coloca isso na tua mente. É santo. Você tem que se preparar. Você tem que tomar algumas atitudes. Né? Eu separei aqui algumas. Você tem que polir a sua língua. Muitas vezes nós temos que polir, para não agredir verbalmente, para não ofender, para não machucar. Porque uma palavra mal falada, ela machuca mais do que um tapa. E o homem é assim, o homem fala e esquece. Nem lembra mais o que falou. Mas passa um mês, passa dois, aquela ferida ainda está vertendo no coração da mulher. Mulher não esquece. Ela fica acumulando, guardando. Né? Nós homens falamos agora, daqui a pouco já esquece, já acha que está tudo bem. Aí quando vai se aproximar, vê que não está bem, porque aí o negócio encardiu. Mas assim, nós temos que polir a nossa língua. Temos que cuidar o que falamos. Ser zelosos no falar, cuidado no agir. Olha o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 13. Em 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, agia como criança. Mas depois que eu deixei de ser criança e me tornei adulto, homem, agora eu falo como homem, eu penso como homem e eu ajo como homem. É polir, é se limitar, é começar a se resguardar, é começar a se preparar porque você entrou em um lugar santo. Você está lidando com alguém que Deus ama, uma alma. Você já viu o preço que tem uma alma, de acordo com a Bíblia? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E essa alma é essa pessoa que está aí do seu lado. Ela tem um valor inestimável para Deus. Então, quando você bateu o olho nela e você escolheu ela, tira a sandália dos pés. Se prepara, porque você vai entrar em lugar santo. Você vai ter que tratar essa pessoa como alguém que merece, porque ela é amada por Deus. Então, aqui são alguns cuidados que você tem que ter, né? Não fazer para o outro o que você não quer que faça para você. Isso é importante. Né? Antes de você tomar alguma atitude, pense, será que eu gostaria que ela fizesse isso comigo? Não, então eu não vou fazer. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que tirar a sandália dos pés, eu tenho que pisar mais devagar, eu tenho que começar a me militar. Porque é santo, né? Deus, Ele não te deu um animal com cabresto. Né? Você já viu os cavalos que eles botam o freio, botam aqueles cabrestos e eles conseguem dominar o cavalo? Puxa, para o cavalo, puxa para a esquerda, puxa para a direita, e o cavalo obedece. Teu cônjuge não é assim, queridos. Teu cônjuge é uma pessoa que tem sentimentos. Teu cônjuge é uma pessoa diferenciada, não tem ninguém igual a ele no mundo inteiro. Então é uma pessoa especial, tem emoções, tem desejos, tem vontade. Então nós temos que trabalhar nesta área para respeitarmos e cuidarmos dessa pessoa. Eu quero dar aqui algumas dicas individual para nós trabalharmos o nosso casamento. Primeiro, valorize-se e cuide das suas emoções. Valorize-se e cuide das suas emoções. Quem não se ama, você acha que ela vai conseguir amar alguém? Se eu não me amo, eu vou conseguir amar a minha esposa? Se eu não me valorizo, eu vou conseguir valorizar a minha esposa? Então você tem que primeiro se cuidar, você tem que se amar, você tem que ser feliz, você tem que se valorizar. Sabe aquela pessoa que não se ama, não se valoriza? Ela se abre para qualquer um. Ela se veste para qualquer um. Ela se joga para qualquer um. Porque não se ama. Mas quando a pessoa se ama, ela se dá o devido valor, ela vai valorizar o seu cônjuge, porque foi aquele que ela escolheu. Então, o primeiro fator é esse: valorize-se e cuide das suas emoções.
Casamento, querido, não é só você esperar que alguém te faça feliz. Casamento é você cheio de alegria, cheio de felicidade, repartir com o cônjuge. Então, ame-se primeiro para amar a tua esposa. Se valorize para valorizar a sua esposa. Porque essa é o grande dilema do casamento. Eu não casei para minha esposa me fazer feliz. Eu casei porque eu estava tão feliz que eu queria fazer ela feliz. Quando você tem essa percepção, você vai ver como as coisas começam a mudar. Quando você se valoriza e trabalha nas suas emoções. A autoestima de uma pessoa, ela começa quando as emoções estão tratadas, curadas. Quando as emoções estão todas elas certinha, a pessoa está em autoestima. Aí ela se ama, se valoriza. Mas quando ela está toda conturbada emocionalmente, quando a sua emoção está lá embaixo, ela não se ama, ela não se valoriza, ela não se cuida. Então nós temos que tratar disso. Valorize-se. Você não é qualquer coisa, você é alguém que ela escolheu. Né? E a mulher também não é qualquer coisa, você é alguém que esse homem te escolheu. Então se valorize, se ame, para você poder amar o teu cônjuge. A emoção, quando ela está abalada, na hora da discussão, ele já quer jogar os cachorros em cima da pessoa, porque está com a emoção abalada, ela está ferida, então ela quer ofender. Como uma máquina de defesa, ela vai ofender o cônjuge, porque as emoções estão abaladas. Então, cuidado com isso. Aí me lembra das 3 peneiras do casamento. Verdade, se tem boa intenção e se é necessário. Você tem que ter essas peneiras para você lidar com o seu cônjuge. Você já viu quando a esposa pergunta para o marido, está se arrumando para ir numa festa, ela assim, amor, você não acha que eu estou um pouquinho gordinha? Aí o marido vai responder, cuidado. Primeiro diga, é verdade? Ela está com uns pezinhos a mais. Tem boa intenção? Não, eu quero ajudar, né? Aí eu pergunto, é necessário? Não é. Ela vai se ofender com essa resposta. Então é melhor você engolir. Não, amor, tá bom, vamos. Então você tem que ter essa peneira, porque senão você vai passar trabalho de graça. Né? Então, use essas peneiras para você trabalhar as emoções. Não deixa nada atrapalhar. Todas as desavenças do casal começam quando as emoções estão abaladas, a flor da pele. Né? Não pode falar uma coisa que já sai agressão verbal, já sai violência. Então vamos tratar, vamos se valorizar, vamos trabalhar as nossas emoções, para que a gente possa ter um relacionamento saudável. Amém? Segunda dica, nós já estamos quase terminando, é mentalize o casamento ideal. Faça isso agora, feche os teus olhos. Mentaliza como é o seu casamento ideal. Pensa, pastor, o meu casamento ideal é chegar em casa, ver tudo certinho, aquele cheirinho gostoso. Como é que é o teu casamento ideal? Pensou? Agora olha para cá. Torne ele. Faça ele acontecer. Porque muita gente pensa no casamento ideal e não toma uma atitude para concretizar. Esse casamento que você pensou é o ideal, foi isso que eu sonhei para a minha vida. Querido, arregaça a manga e vai fazer ele. Vai construir esse relacionamento. Né? Você já desenhou a história que você quer viver com a tua esposa? Ou o marido já desenhou na mente a história que ele quer ter com a esposa? Você tem que ter isso. Você já imaginou, sonhou como é que é chegar no final de tarde em casa? Né? A mulher sonhar, chegar em casa, meu marido vai chegar, ele vai sentar no sofá comigo, vai dizer, esposa, pode falar que eu estou aqui para te ouvir, como é que foi teu dia, o que você está sentindo? Aí você fica, agora eu vou falar e fala detalhe minucioso e conta tudo. Esse é o meu sonho. E depois, quando chegar na cama, ele pegar e fazer massagem nos meus pés, porque eu trabalhei o dia inteiro, massagem nas minhas costas.
trazer cafezinho na cama. Ah, esse é o meu ideal. O que você tem feito para isso acontecer? Marido também, irmãos. Ou o homem não tem sonho? Tem. Depois de um dia estressante do trabalho, o que ele quer? Chegar em casa, ver a esposa cheirosa, aquela roupinha, dizendo: amor, vamos deitar. Eu quero acalmar você. É o que o homem quer. O que você tem feito para isso? Você não tem feito nada. Você não tem lutado, não tem trabalhado para isso acontecer. Nós temos que nos organizarmos. Se eu quero que a minha esposa me espere cheirosinha, prontinha, com aquela roupinha bonita, eu tenho que investir. Eu tenho que ir de manhã cedo tratar ela bem. Eu tenho que pegar o cafezinho e botar para ela na cama. Eu tenho que levar ela para passear. Eu tenho que deixar de ser muitas vezes grosso. Porque eu vou preparando. Aí chega a noite, é claro que ela vai estar pronta, porque você preparou durante o dia. Agora tem gente que já acorda dando chute na mulher de manhã cedo e já briga. Aí chega a noite, quer que ela espere com aquela roupinha bonitinha. Ela vai te esperar com aquela regata do vereador Manuelzinho, toda suada, cheirando a gordura. E você não semeou, você não tratou, não trabalhou. Mulheres também. Quer que o marido seja aquele que faça massagem e que prepare. Você tem que investir nele. Você sabe o que é que seu marido mais gosta de fazer com você? Sabe ou não sabe? Então por que você não faz? Porque se você faz, ele vai ser mudado, ele vai ser transformado. Existe uma pesquisa que diz que todos aqueles que têm comunhão, falar comunhão porque pode ter criança aqui, né? Tem comunhão de manhã cedo, não briga durante o dia todo. Então, invista, prepare. Se você quer colher, você tem que semear. O homem também. Você vai chegar no banco, vai botar o cartão, vai querer tirar dinheiro se não depositou. Cartão vai ficar trancado na máquina, nem a máquina vai devolver o cartão. Então, casamento é a mesma coisa. Comece a programar, comece a imaginar, comece a tornar isso realidade. Vocês já pararam os dois para sonhar as conquistas que vocês irão realizar juntos? Nós casamos agora, amor, vamos começar a planejar a nossa casa própria. Vamos economizar, vamos juntar o nosso salário, vamos fazer um orçamento familiar, vamos trabalhar para construir a casa, comprar um carro, quem sabe, fazer preparar para ter um filho. Vocês já começaram a planejar isso juntos? Ou é o que der, deu, o que não der, não deu? Está grávida, mas como que vai acontecer isso? Não teve planejamento. Tem que sentar os dois juntos, planejar, organizar. Então, tudo isso é necessário. Vocês já pararam para pensar como é que vai ser a velhice de vocês? Não, meu amor, eu vou estar cuidando de você, até que a morte nos separe, preferência a sua primeiro, né? Mas eu quero planejar ficar com você, cuidando, guardando. Eu lembro, quando eu falo isso, eu lembro dos meus avós. Minha avó morreu com 99, meu avô com 100 ou 101 anos. Mas estava com 97, um cuidava do outro. Um abraçava o outro, dormia de conchinha. A avó tratava o avô igual criança. Tinha esse amor, esse cuidado. Nós temos que planejar isso. Quem sabe você está agora na flor da idade, com alguns poucos anos de casamento, você já nem imagina como é que vai ser a velhice. Não, você já tem que planejar. Sonhar junto. Porque se você escolheu, é para até que a morte os separe. Então você já tem que começar a se preparar. Sonhar junto, planejar junto. Olha só o que diz a Bíblia em Mateus 18, 19, diz assim: se duas pessoas concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está no céu. Então, se vocês começarem a planejar juntos, com a mesma meta, com o mesmo alvo, pode ter certeza, essa concordância vai gerar bênção de Deus.
Eu tenho testemunho da minha vida de quando nós entramos em concordância, Deus começou a fazer uma avalanche de bênção na nossa vida. Enquanto havia discordância, eu queria ir para um lado, a minha esposa para o outro, Deus não abençoava, Deus parou. Mas quando nós sentamos e conversamos, não, então vamos nós dois para o mesmo caminho. Querido, foi como se Deus abrisse as comportas do céu e derramasse a bênção. Então tem que ter concordância. Quem sabe hoje, acabando o culto, chega em casa, amor, senta aqui, vamos começar a combinar, vamos começar a concordar. Ou quem sabe você ouvindo eu falar, você vai dizer assim, pastor, mas nunca me ensinaram isso. Nunca me ensinaram a me organizar. Nunca me ensinaram a planejar. E eu até concordo, muitas vezes a gente não foi preparado para isso. Nós somos preparados para estudar, para trabalhar, para se formar, mas para casar ninguém é preparado. Nós casamos no impulso, na paixão, e depois nós vamos aprendendo nos trancos e barrancos. Mas aproveita, querido, que hoje Deus está te proporcionando um tempo de aprendizagem. Deus está te proporcionando um tempo onde você está aprendendo a se organizar, a planejar. E aproveite, porque Deus está dizendo, viva o melhor tempo do seu casamento. Hoje, agora. Viva o melhor, aproveite, desfrute. Não depende de ninguém, só depende do casal, só depende de um e de outro. Então aproveita que nós estamos aqui falando, tratando sobre esse assunto, porque Deus nesta noite está dizendo, é hora de você recomeçar. É hora de você começar a lutar. É hora de você começar a construir esse casamento que você sonhou. Lembra? Foi você que escolheu. Não foi ninguém que empurrou você. Foi você que escolheu. Então comece já, aproveita hoje, já comece a organizar, já comece a se preparar, planejar para você viver os melhores dias do seu casamento, do seu relacionamento. Moisés, o relacionamento deles com Deus foi até o dia da morte de Moisés, é claro, né? Deus não morre, né? Então quem morreu foi Moisés. Até o último instante, Deus estava com ele. E Deus cuidou do corpo dele até depois de morto. Escondeu para que ninguém tomasse. Então, queridos, faça isso. Cuide do seu casamento. Terceiro, nós devemos mentalizar sempre a verdade no nosso relacionamento. Sempre verdade. Nunca mentira no meio do casamento. Efésios 4:25 diz assim, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, ao seu cônjuge, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, queridos, mentira e casamento, mentira e relacionamento não dá certo. Todo casamento que tem mentira no meio, ele está fadado ao fracasso. Ele vai sucumbir. Ele não vai aguentar. Porque a mentira é algo terrível. Ela começa pequenininha. Aí você tem que arrumar uma maior para cobrir a pequenininha. Depois outra maior para cobrir a outra. E cada dia vai aumentando até chegar um momento que você não consegue mais esconder. E a mentira vem à tona. Quebra-se a confiança. Quebra-se a intimidade. E acaba-se o relacionamento. Então, custe o que custar, seja fiel, seja verdadeiro, fale a verdade, não minta para o seu cônjuge. Eu não sei em relação a vocês, mas eu posso falar por mim. Eu e a minha esposa, não tem segredo. Meu celular, ela olha, ela entra, ela vasculha, eu olho no dela. Tem senha, mas ela sabe a senha do meu celular. E eu não tenho por que esconder algo dela. E é tão bom quando a gente vive essa verdade entre nós. Porque você não precisa mascarar nada, você não precisa esconder nada, você pode ficar tranquilo. Você já viu quando você faz algo errado, você tem que esconder de alguém? Você fica apreensivo, né? Você fica com aquela pulga atrás da orelha toda hora. Então, casamento, relacionamento, tem que ser embasado na verdade. Faça isso em nome de Jesus. Para terminarmos e nós orarmos, priorize.
Priorize o seu casamento. O que é priorizar? É você dar o valor que ele merece. Priorize o seu cônjuge. Não deixe ele em segundo plano, não, priorize. Priorizar é você dar valor, é você cuidar, é você colocar ele em primeiro lugar. Principalmente, priorize Deus no meio do seu casamento. Porque Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, que você possa priorizar o seu relacionamento. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu estava orando para Deus dar o tema, e Deus mostrou esse tema. Eu te escolhi. O culpado é você, não tem outro. Foi você que escolheu. E você escolheu, e pode ter certeza, Deus abençoou. Acho que alguns ainda não são casados, que estão aqui com o nosso meio, mas você já vai aprendendo. Vai aprendendo que você está pisando em terra santa. Não é qualquer terrinha, não. Não é qualquer terreno baldio, não. É terra santa. Valorize, cuide. Né? Você não se exponha, porque você é terra santa. Porque Deus fez você terra santa. Aqueles que são casados, queridos, vamos trabalhar para fazermos do nosso casamento aquilo que nós sonhamos. Porque foi você que escolheu. Não bota a culpa em ninguém. Não bota a culpa no pai, no sogro, na sogra. Não, é você que escolheu. Então você tem que lutar para esse casamento dar certo. E Deus, Ele é a favor, e Deus está contigo. Deus quer te abençoar. Pega na mão do seu cônjuge agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós falamos alguns pontos de relacionamentos, de escolhas. Assim, Pai, como Deus escolheu Moisés, nós escolhemos os nossos cônjuges. Algo nos chamou a atenção, algo nos atraiu. E quando nós assim tomamos a escolha, nós, Pai, somos obrigados a dar o suporte, a cuidar, a zelar. Por isso, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada casamento, visita cada relacionamento. E que o Senhor possa, meu Deus, fazer a grande obra, tocar no coração dos teus filhos, fazer com que eles, meu Deus, venham começar a trabalhar, Pai, para construir o casamento, a vida que eles sonharam. Creio, Senhor, que todos aqui sonharam em casamentos felizes, abençoados, saudáveis. Por isso, Senhor, abençoa. Quando os inimigos, Pai, chegarem, quando os desertos chegarem, assim como o Senhor deu suporte a Moisés, dê suporte aos teus filhos, para que eles possam honrar a aliança que eles têm com os seus cônjuges. Nós oramos e abençoamos cada casal que aqui está, cada relacionamento, meu Deus, que venham ser duradouros, que venham ser abençoados, que venham dar frutos, meu Deus, de alegria, de paz. É o que nós te pedimos, Pai. Se hoje, Pai, alguém que está, quem sabe, meu Deus, com sentimentos abalados, emoções abaladas, que o Senhor possa, nesta noite, Pai, restaurar a autoestima, restaurar o amor que eles sentem por eles mesmos, que eles possam se valorizar, meu Deus, que eles possam ser felizes contigo para poder repartir a felicidade com o seu cônjuge. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Você pode se assentar, pode ficar à vontade.
Deus venha abençoar o seu casamento, venha abençoar o seu relacionamento. E quando os dias difíceis chegarem, não estou rogando praga, mas eles virão nos nossos caminhos, lembre-se disso. Foi você que escolheu. Então, lute para reconstruir, lute para continuar firme, para que o Senhor seja glorificado no seu casamento. Amém? Que Deus abençoe. Pode ficar à vontade, nós já vamos ali trabalhar para já liberar o jantar. E nós vamos ver certinho como é que nós vamos liberar as mesas, tá bom? Mas pode ficar à vontade.